Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. Entre os dias 22 e 23 de agosto, a Pró-Reitoria de Graduação da UFG realiza o Seminário das Licenciaturas em Educação Básica, com o objetivo de reforçar o diálogo com o tema da universidade, formação docente e educação básica e discutir os desafios do setor. Estão convidados a participar professores da educação básica e pesquisadores da área de educação. Esse seminário será realizado dia 22 e 23 de agosto no Centro de Cultura e Eventos da UFG, que fica no campus Samambaia. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Áreas da educação e saúde precisam ter orçamento garantido. Essa é a opinião do ex-ministro da Educação, Renato Giannini, que é professor titular da disciplina Ética e Filosofia Política pela Universidade de São Paulo, a USP. Renato Giannini falou sobre esse assunto e sobre o programa Futurice, o programa do governo federal que pretende dar mais autonomia financeira às universidades federais. A entrevista foi concedida à Rádio USP. Vamos acompanhar. Professor Giannini, o MEC lançou o programa Futurice, voltado para as universidades federais. Qual a sua análise dessa proposta? É um programa que traz alguns problemas que precisam ser esclarecidos. Deles, o mais preocupante é o fato de que os recursos para a universidade aparentemente deixariam de ser garantidos como recursos que vêm do orçamento da União e passariam a provir de fundos, inicialmente aprovisionados pela União com base em imóveis talvez das universidades, talvez da União, e que teriam seu valor graduado em função de fundos na Bolsa de Valor. Ora, isso introduz um elemento especulativo, um elemento de insegurança, que é muito delicado quando nós estamos falando de pesquisa e de educação. Vamos deixar claro, vivemos numa sociedade capitalista. Uma sociedade capitalista inclui um elemento forte de risco. O risco pode ser muito positivo, inclusive, para a economia. É porque nós temos pessoas que arriscam coisas novas em termos econômicos que temos certos ganhos. Na própria pesquisa, eu mesmo já escrevi textos sobre a importância de termos teses que corram mais riscos, que lancem projetos mais novos, projetos que não sejam garantidos. Então, eu não sou uma pessoa avessa aos riscos, mas há certos pontos que precisam ser assegurados. Numa sociedade qualquer que seja, numa sociedade que pretenda ser justa, você não pode introduzir o elemento de risco para o muito jovem. Digamos até 20 e poucos anos, é muito ruim uma pessoa correr risco. Ela deve ser o mais possível assegurada naquilo que ela tem de necessário para a sua formação como ser humano, o que inclui saúde e educação. Da mesma forma, a partir de uma certa idade, a pessoa tem que estar protegida dos riscos. Isso vale para os aposentados, mas vale também para o fato de que, a partir de uma certa idade, numa sociedade como a nossa, é difícil você obter emprego. Então, a partir dos 45 anos, muita gente já tem dificuldade de se empregar. Então, toda vez que pensamos em questões que vão introduzir risco, devemos considerar esses fatores reais, em vez de ficarmos apenas em especulações e fantasias, como infelizmente é o caso de muitas discussões que se tem. Pois bem, educação e saúde não podem correr grandes riscos. Então é muito importante que as verbas de educação, assim como as verbas de saúde, estejam asseguradas. Se elas dependerem da flutuação da Bolsa, nós temos um problema muito sério, porque pode ser que o próprio patrimônio construído ao longo de décadas e às vezes de séculos seja perdido. Então, nós precisamos assegurar um orçamento para a educação básica, para o ensino superior, para todos os níveis de formação necessários para uma boa vida, para uma vida digna, para uma vida que prospere. Esse é um ponto que não está claro no projeto. Muito ao contrário. Na medida em que se passa a colocar em fundos os recursos que sejam necessários para a universidade, na medida que a universidade passa a poder ganhar muito se a bolsa se comportar bem, ou perder muito se a bolsa se comportar mal, como ela vai pagar salários, como ela vai pagar luz, água, reagentes, tubos de ensaio, material de pesquisa, assinaturas de periódicos internacionais, congressos, etc. Você tem uma flexibilidade de despesa que é limitada. Você não pode parar isso. Para dar um exemplo, se você cria um curso novo de medicina,
No primeiro ano, você tem só o curso de primeiro ano. No segundo ano, você tem um custo adicional, que é a criação de mais turmas, ao mesmo tempo que você está recebendo novos alunos de primeiro ano, e assim sucessivamente, até você ter os 6 anos e mais tarde residência. Então, a construção de um curso de medicina se escalona por talvez 10 anos, pelo menos, e essa construção supõe um aporte crescente de dinheiro e esse aporte tem que estar assegurado. Eu não posso simplesmente chegar para os alunos de terceiro ano e dizer, olha gente, foi muito legal, foi bom, mas vocês não vão ter o terceiro ano. Acabou, tchau, voltem para casa. Então, esse é um problema sério que exige uma segurança orçamentária. Essa segurança orçamentária, obviamente, tem que estar ligada a indicadores de desempenho. É óbvio que você precisa fazer que a universidade pública esteja cumprindo bem o seu papel. Por sinal, o governo Dilma Rousseff, do qual eu fiz parte, por um curto prazo de tempo bem no final, introduziu algo que foi muito importante. A avaliação dos cursos de medicina no segundo e quarto anos do curso. Quer dizer, um curso de medicina seria avaliado ao longo dele e se ele estivesse se desempenhando mal, ele seria obrigado a corrigir-se, o que é melhor do que o exame da UAB, porque o exame da UAB só pune o aluno. Então, acho que esse é o ponto principal que preocupa no programa Futurice do governo atual. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. E ainda sobre o programa Futurice, para o especialista Lúcio Vieira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o programa coloca o ensino superior em debate. Segundo o professor, os problemas atuais das universidades não serão solucionados pelo Futurice. O Ministério da Educação lançou recentemente o programa Futurice. O objetivo, de acordo com o MEC, é reestruturar o financiamento do ensino superior público. A proposta amplia a participação de verbas privadas no orçamento universitário. As instituições poderão fazer parcerias público-privadas, ceder prédios, criar fundos com doações e até vender nomes de edifícios, como acontece com estádios. Antes da adesão, haverá consulta pública até o mês de agosto. O professor Lúcio Vieira, eleito presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a gestão 2019-2022, afirma que o programa propõe uma transferência de gestão das universidades para entidades privadas. Essa gestão controlaria, por exemplo, programas de graduação e pós-graduação e projetos de pesquisa e extensão. Lúcio Vieira acredita que os problemas que as universidades possuem atualmente não serão solucionados pelo programa. E aquilo que ele traz de bom no programa são coisas que a universidade já faz desenvolvimento de tecnologia, já faz a sua gestão e faz com muita competência, e até porque essa gestão é toda auditada pelos órgãos definidos legalmente. Esse programa parece muito mais uma transferência de recursos públicos, inclusive patrimoniais, para entidades privadas do que efetivamente um programa que vise melhorar a oferta de um serviço fundamental para a sociedade, que é a educação superior. 2 documentos do programa já foram divulgados: o texto da consulta pública e a minuta do projeto de lei. O conteúdo deles diverge em alguns pontos, mas o MEC diz que nenhum dos dois é a versão final, que ainda depende das respostas da consulta pública aberta até 15 de agosto. O professor Lúcio Vieira acredita que o período dado pelo governo para a consulta pública é pequeno. Para ele, são muitos problemas para serem discutidos em um período menor que 30 dias. E aquilo que ele traz de bom no programa são coisas que a universidade já faz desenvolvimento de tecnologia, já faz a sua gestão e faz com muita competência, e até porque essa gestão é toda auditada pelos órgãos definidos legalmente. Esse programa parece muito mais uma transferência de recursos públicos, inclusive patrimoniais, para entidades privadas do que efetivamente um programa que vise melhorar a oferta de um serviço fundamental para a sociedade, que é a educação superior. A participação na consulta pública é feita exclusivamente pela internet e para poder ler a proposta é preciso fazer um cadastro com nome, endereço de e-mail e CPF. Para enviar comentários sobre a proposta, o participante deverá preencher um perfil indicando sua cidade e estado, faixa etária, nível de escolaridade e ocupação. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Rafael Ferri. O Intercampus volta já. Estamos apresentando Intercampus.
Ações do governo federal voltadas para a área da educação têm criado conflitos e gerado discussões na sociedade. A repórter estagiária da Rádio Universitária, Camila Teles, produziu uma reportagem sobre as recentes polêmicas que envolvem a pasta. Vamos acompanhar. Definida como prioridade número 1 do plano de governo do atual presidente Jair Bolsonaro, a educação básica no país preocupa estudiosos, educadores, profissionais da área e afeta a sociedade de forma geral. Desde o começo da nova gestão, em janeiro de 2019, o Ministério da Educação enfrenta instabilidade e diversos conflitos, marcados por demissões, contratações, brigas internas e polêmicas. Entre as controvérsias, as críticas do governo ao modelo de educação vinculado às filosofias de Paulo Freire têm sido recorrentes. Esse posicionamento é defendido de acordo com a alegação de que o ensino atualmente é focado numa ideologia de esquerda. Nesse contexto, o MEC anunciou a pretensão de fazer uma revisão nos livros didáticos que contam a história da ditadura militar no Brasil. A intenção, de acordo com a declaração, é mostrar a história real do país sem enfoque ideológico. Segundo o professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás e cientista político Pedro Célio, a mudança da história nos livros didáticos não é simples, principalmente se não tem fontes históricas concretas. É muito simplismo pensar que muda o governante de plantão, então muda toda a história do país. Nada disso. Tem muitas coisas que são, é um verdadeiro patrimônio em termos de construção histórica, é patrimônio mundial. Quer dizer, se eles conseguem mudar a história agora, daqui 4 anos, outras forças políticas passam a mandar no país, eles também vão poder mudar de novo todos. Não é nada disso, Muitas coisas são fatos, são irretorquíveis. Para Eugênio Rezende de Carvalho, professor da Faculdade de História da UFG, as alegações do governo que sugerem uma educação com viés ideológico demonstram uma valorização de uma política que considera mais as emoções e opiniões e ignora os fatos. Nesse sentido, ele faz um alerta para uma tentativa do governo de revisar alguns capítulos da história do nosso país. O que nós assistimos hoje é uma clara tentativa de revisionismo histórico, dentro do que a gente poderia chamar de uma narrativa, de um contexto da chamada pós-verdade, segundo a qual as emoções, os sentimentos, as opiniões acabam prevalecendo sobre as evidências históricas concretas e objetivas. Sem dúvida alguma, hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num momento, e não é só no Brasil, em que a tentativa de construção dessa narrativa, de um revisionismo histórico sem base científica, está acabando prevalecendo entre nós, na nossa sociedade brasileira. Apesar da preocupação com a possibilidade de revisão dos livros, o professor Eugênio esclarece que o processo atualmente precisa passar por diversas diretrizes do próprio Ministério da Educação. É isso que garante a veracidade das informações. De acordo com essas normas, alterações nos livros não são possíveis, pois ferem as pesquisas históricas já comprovadas. Todo um trabalho muito sério, muito profundo, no sentido de garantir não só a qualidade desse trabalho, mas também um trabalho feito de forma bastante ampla, discutida, democrática. Então, absolutamente é um absurdo, é uma tentativa de revisionismo pautada apenas por uma postura política ideológica do presente, não tem nenhuma objetividade no sentido da reflexão sobre as fontes históricas concretas. A apreensão em torno da maneira como o estudo da história tem sido tratado, porém, já tem sido debatida desde 2017. Mesmo no governo do então presidente Michel Temer, o Ministério da Educação já recebia críticas pela possibilidade de negligência. De acordo com a Lei da Reforma do Ensino Médio, aprovada pelo Senado e sancionada por Temer, os alunos poderão escolher quais disciplinas querem cursar. A nova grade curricular nacional, proposta pelo MEC, divulgada em 2019, retira a obrigatoriedade do ensino de disciplinas como História e Geografia nas escolas. Mas para o cientista político Pedro Célio, tanto a reforma quanto a revisão dos livros demonstram uma tentativa do governo de agradar movimentos radicais que têm ganhado espaço na mídia e na opinião pública. Eu vejo com muita dificuldade, mesmo com essa hegemonia de opinião pública que atualmente as forças da direita e que apoiaram a ditadura de 64 estão tendo agora, eu creio que não vai ter muita repercussão. Inclusive porque isso não é o mais importante hoje para a história do país, O nosso momento hoje vive situações dramáticas, que é sair da crise, combater o desemprego, recuperar o investimento, e eu acho que o próprio governo Bolsonaro sabe disso. Esse outro debate aí é mais para agradar um público interno radical.
Um dos movimentos que tem ganhado mais destaque é o da Escola Sem Partido, que começou em 2004, mas inspira diversos projetos de lei até hoje. Ele propõe um ensino que não seja pautado pelo que chamam de doutrinação ideológica. Segundo os apoiadores do movimento, a intenção é proibir que professores promovam suas crenças ideológicas ou partidárias dentro de sala de aula. Para o professor Eugênio, a concretização do Escola Sem Partido por meio da reforma do ensino médio representa um retrocesso na educação. É lamentável, porque, na verdade, o que está por trás desse projeto da Escola Sem Partido é uma escola sem crítica, é uma escola sem discussão, é uma escola sem debate, não garante a reflexão, a diversidade, o contraditório. Uma escola que, no fundo, estaria formando robôs, jovens sem qualquer espírito crítico. Na verdade, por detrás desse discurso da neutralidade, há, acima de tudo, uma perspectiva política e ideológica muito clara. Sob o pretexto de eliminar a ideologia, se impõe outra ideologia conforme as conveniências desse governo. O professor explica ainda como a decisão de retirar a história como disciplina obrigatória no ensino médio também pode prejudicar o senso crítico dos estudantes. Segundo ele, é através do conhecimento de onde viemos que podemos criar nossa identidade cultural no presente. A história, para nós historiadores, creio que isso é mais crítico ainda, porque nós temos essa grande responsabilidade, e agora cada vez mais, desse compromisso com as evidências, com os fatos históricos da história, não só a história recente do Brasil, mas a história de um modo geral. Sem história, nós estaríamos realmente sem um conhecimento da nossa trajetória como nação, como povo, como humanidade. A gente estaria fadado a viver um presente sem qualquer perspectiva de afirmação identitária. Não há avanço do conhecimento se não houver espaço para a liberdade de expressão, a liberdade de ideias, de ter o contato, os nossos jovens, com o nosso passado histórico. Isso é uma perda muito grave para a formação da nossa consciência, da nossa cidadania. Apesar da não inclusão da história no currículo obrigatório, a disciplina ainda fará parte da Base Nacional Comum Curricular do MEC como matéria optativa. Agora, a preocupação dos historiadores, de acordo com o professor Eugênio, é de difundir a importância da nossa história. A intenção é mostrar que ela não é apenas uma disciplina escolar, mas representa muito mais do que somos na sociedade. Temos um grande desafio toda a sociedade, que é compreender bem o seu presente e atuar nele. E não se faz isso sem uma clara consciência e compreensão do que foi o nosso passado. A nova proposta do governo, anunciada pelo Twitter oficial do presidente Jair Bolsonaro, é retirar o investimento nas faculdades de filosofia, sociologia e ciências humanas em geral. Para o presidente, o foco deve ser em áreas que geram retorno imediato, como veterinária, medicina e engenharia. Essa e as demais polêmicas tornam impreciso o futuro da educação no país e, com certeza, devem gerar novas discussões. Por isso, cabe à população ficar de olho nos próximos passos do governo e do Ministério da Educação. Camila Teles para a Rádio Universitária. Estamos apresentando Intercampus. Ataques à vacina têm se tornado um problema de saúde pública e preocupado especialistas no Brasil e no mundo. Nas redes sociais é cada vez mais comum a proliferação de notícias falsas sobre os supostos prejuízos causados pelas vacinas. Para esclarecer as dúvidas em torno desse assunto, nós vamos conversar agora por telefone com o Ives Mauro Ternes. Ele é professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Bom dia, professor. Obrigado por falar com a rádio da UFG. Bom dia, eu que agradeço o convite. Então, professor, ao lado dos antibióticos, as vacinas representam uma das grandes conquistas da medicina. Parece óbvio, mas vamos explicar para o ouvinte por que é importante para a saúde manter a vacinação em dia. A vacina foi um grande avanço na saúde pública e tem vários dados da OMS que a vacinação já conseguiu controlar e prevenir mais de 300 milhões de mortes no mundo desde a sua introdução. Então, é fundamental que as famílias, as mães, levem seus filhos para a vacinação para que esse número cada vez cresça mais na prevenção de doenças infecciosas contagiosas e principalmente no cenário atual, que a circulação de pessoas pelo mundo é bem dinâmica. Então,
essa preocupação de estar sempre mantendo as metas de vacinação é fundamental para o controle das doenças infecto-contagiosas. Professor, e mesmo antes de existir essa chamada fake news nas redes sociais, né, esse temor em relação à vacinação já acontecia no nosso país, por exemplo. Em 1904, houve aqui no Brasil uma grande revolta da população que foi obrigada pelo governo a se vacinar contra a varíola, né? Os contextos são diferentes, mas ainda existe falta de informação a respeito da importância da vacinação? Sim, os especialistas caracterizam esse fato como hesitação em vacinar, que é uma diminuição da percepção do risco na população das doenças para as quais se tem vacina. Então é fundamental que a população tenha em mente que a atualização do cartão de vacina para o controle de doenças que estão controladas, mas não erradicadas, se mantenham. Então você deu o exemplo da varíola. Hoje a varíola está erradicada no mundo inteiro, mas nós temos doenças como a polio, que ainda está presente em alguns países, como no Afeganistão e no Paquistão, e que se o país não mantiver altos níveis de cobertura vacinal, essas doenças podem voltar a circular. Um exemplo que eu posso citar é o sarampo, que o Brasil, em 2016, ele recebeu o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de erradicação do sarampo no Brasil, só que com o problema político, sociopolítico na Venezuela, vários venezuelanos com sarampo vieram para o Brasil e, consequentemente, como a cobertura vacinal da vacina contra o sarampo estava a menos de 90%, o sarampo retornou para o país e o Brasil, nesse ano, perdeu o certificado de erradicação do sarampo. Certo. A gente tem visto a mídia noticiar aí com frequência movimentos contrários à vacina. Tem acontecido isso aqui no nosso país. Eu queria saber se isso é uma realidade no mundo todo, professor. Por que surgem esses movimentos? Qual a origem disso? Bom, esses movimentos, infelizmente, eles têm acontecido, têm ocorrido. Essas situações ocorrem por várias situações, por movimentos anti-vacinação. Dentre eles, a liberdade individual de escolher o que é melhor para os filhos, atração para uma vida natural sem uso de remédios, questões culturais. E, infelizmente, esses movimentos são frequentes nos Estados Unidos e na Europa, mas, felizmente, no Brasil, eles têm pouca força. Mas a gente sabe que a rede social, com fake news, com as notícias falsas, geram um burburinho na comunidade, mas a gente acredita que com campanhas de publicidade do Ministério da Saúde, de sociedades de classe médica e os próprios profissionais de saúde consigam amenizar o impacto das notícias falsas. Pois é, existem assim mitos, mas também algumas verdades em relação à vacina. Há quem diga que vacinas podem causar efeitos colaterais. Isso acontece mesmo, professor? A vacinação, ela pode causar alguns efeitos brandos, como dor no local da vacina, uma febre branda, um mal-estar, mas é um efeito esperado que não acontece com todas as pessoas que se vacinam. Mas na grande maioria dos casos, as vacinas não causam efeitos colaterais. As vacinas têm um controle rígido, sanitário, farmacológico. Então, os benefícios são muito superiores em relação aos malefícios que a vacina pode causar em alguns casos. Mas a vacinação, ela tem que ser indicada para cada caso. Então, gestante não pode receber alguns tipos de vacina. Então, tem que verificar cada situação para a indicação de cada imunobiológico. E pessoas, por exemplo, que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, essas pessoas também precisam estar com o calendário em dia ou tem alguma restrição? Com certeza precisam, porque essas pessoas é um risco maior para desenvolver a doença. Então, citando como exemplo a vacina contra o vírus influenza, que a morbimortalidade do vírus influenza é maior nas populações que têm comorbidades, como hipertensão, doenças imunossupressoras. Então, esse grupo populacional merece, sim, receber a vacinação contra a influenza e outros imunobiológicos,
porque eles têm um risco maior de complicações. Uhum. Agora, esses grupos aí anti-vacina, né, alegam que não existem evidências de que as vacinas sejam realmente seguras, sejam eficazes. Então, vamos aproveitar para falar sobre isso, né? Na prática, como é que as vacinas são testadas até que elas cheguem ao destino final, né, sejam colocadas no mercado? Quanto tempo leva para considerar uma vacina eficaz? Só dando um dado, se não fosse o benefício da vacina, a varíola não tinha sido erradicada, a polio não tinha sido controlada no país e várias outras doenças estariam ainda circulando no nosso país. Uhum. No século passado, as doenças que mais causavam morte no mundo são as doenças infecto-contagiosas. Hoje, as doenças infecto-contagiosas são responsáveis por menos de 10% dos óbitos no mundo. Então, isso só foi possível, é claro, não somente pela vacina, mas a vacina tem um fator importante no controle desse cenário, desse indicador de saúde. Para produzir uma vacina, é necessário fazer vários estudos. Então, hoje, no mundo existem mais de 20 vacinas aprovadas e mais de 15 vacinas que estão em construção. Para isso, é necessário fazer um estudo de eficácia da vacina. Esse estudo inicia em cobaias, depois é verificada a segurança em um grupo populacional específico e aí sim vai aumentando a quantidade de pessoas a receber o imunobiológico para verificar a sua segurança e eficácia. Uhum. Hoje no Brasil está sendo feito estudo para a introdução da vacina da dengue, então o Instituto Butantan está conseguindo, já está em fase avançada de estudo para a vacina da dengue, mas uma vacina, ela demora mais ou menos, em média, de 5 a 10 anos para ser liberada. Por isso que, após a sua liberação, a vacina aprovada pelos órgãos sanitários, o FDA, que é o americano, a Anvisa, no caso do Brasil, a vacina tem segurança, tem eficácia comprovada, e a população pode ficar tranquila que se uma vacina está disponível no Programa Nacional de Imunização ou ela está sendo comercializada em rede privada, essa vacina é segura, é eficaz e ela pode ser administrada para prevenir a doença em questão. Professor, você falou agora há pouco, então, né, da vacina da dengue, né, ainda está no processo. Agora, existe aí por parte da sociedade uma expectativa grande em relação à vacina contra a AIDS, né? Hoje em dia, qual que é a situação dessas pesquisas? Há pesquisa nesse sentido? O que falta avançar? Na verdade, cada agente biológico tem a sua especificidade. Então, no caso do vírus da AIDS, são feitos vários estudos para tentar conseguir produzir uma vacina. Graças à biotecnologia, tem várias técnicas que permitem você fazer a manipulação de material genético, utilizar esse material genético em outro micro-organismo para ele produzir o antígeno de forma segura para esse antígeno, que no caso que é a substância que vai gerar a resposta imunológica no organismo, possa ser administrado com maior segurança. Mas ainda são vários desafios a serem superados, né? Mas com a biotecnologia, com a manipulação de material genético, a gente acredita que nos próximos anos esse avanço vai ser mais acelerado. Não tem sido divulgado porque ainda são estudos pré-clínicos, que são estudos em cobaias, em pequenos grupos de pessoas. Mas à medida que essa vacina for sendo desenvolvida, com certeza a mídia vai ter acesso, vão ser publicados estudos científicos para demonstrar o real cenário de evolução das próximas vacinas. Perfeito. Nós conversamos com o Ives Mauro Ternes, ele é professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, o IPTESP. Nós falamos um pouco sobre fake news, né, e a importância das vacinas. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na rádio da UFG e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.